Segunda parte do nosso Sala Privada de hoje, estamos a falar do ajudar versus partilhar nas tarefas domésticas, e nesta primeira parte estivemos à volta deste tema que ainda hoje suscita algum desconforto no casal, algumas discussões, algumas quesilhas do saber quem faz o quê e o que é ajudar e o que é o partilhar, porque muitas vezes confunde-se as coisas. A propósito disso, e também se calhar aproveitávamos até para dizer o porquê de nós termos trazido o tema de hoje, não é? Sim, exatamente. É assim, eu hoje decidi trazer este tema não só porque realmente é algo com que me deparo com frequência nas sessões de terapia de casal, mas também porque recebemos realmente um pedido, um contacto, um contacto de uma ouvinte nossa que batia exatamente neste assunto, e eu achei que era importante então falá-lo. Por isso eu vou passar primeiro por ler a mensagem que recebemos, para depois então discutirmos aqui um bocadinho esta situação. Então o que nos diz a nossa ouvinte: Olá, chamo-me Daniela e tenho 37 anos. Sou casada há 9 anos e eu e o meu marido temos um filho pequeno de 7 anos. Já desde o início da minha relação, que tenho que ser eu a definir todas as tarefas. E como neste momento trabalho por turnos, tenho que estar sempre a informar o meu marido das tarefas que ele terá de fazer na minha ausência. Como, por exemplo, o que tirar para o jantar, o que cozinhar, que o nosso filho tem aula de karaté, que é preciso comprar fruta, etc. Ele ajuda bastante, mas mesmo assim sinto-me sobrecarregada e não sei como resolver, pois a verdade é que surgem muitas discussões, com bastante frequência, que nos vão afastando e que me fazem questionar se ainda quero esta relação. Pronto, Este foi então foi esta a mensagem que nós recebemos, e realmente fez-me refletir sobre esta necessidade que as pessoas têm de ser ouvidas e de ser compreendidas, e que muitas vezes não estão a conseguir, não é? Não estão a conseguir chegar ao outro e mostrar ao outro o quanto se sentem sobrecarregadas, e leva muitas vezes a estes estados estas situações quase de ruptura, em que as pessoas começam mesmo a ponderar que se calhar até estariam mais felizes sem, porque se sentem tão sobrecarregadas, não sentem o apoio necessário e ponderam até o fim de uma relação por causa de uma situação destas. Isto realmente pode parecer estranho para algumas pessoas que nos estão a ouvir, como é que uma pessoa vai desistir de uma relação por causa de uma coisa destas, mas eu mesmo em terapia de casal ouço muitas vezes a frase de às vezes parece que as coisas são mais fáceis quando eu estou em casa e quando ele não está, quando eu estou sozinha a fazer as coisas. O facto de o ter e de ter que estar sempre a orientar no que é que ele tem que fazer é mais desgastante para mim. Isto são frases que eu ouço muitas vezes. Por isso, há realmente uma necessidade muito grande quando ambos trabalham fora, em que as tarefas sejam partilhadas, para que não exista esta sobrecarga tão grande num dos elementos. E realmente, como dissemos na primeira parte do programa, são habitualmente as mulheres que governam toda a situação, são quase os generais lá em casa, que se apercebem que, ok, é preciso ir às compras, temos que lavar roupa porque faltam t-shirts ao nosso filho, ou é preciso lavar o uniforme, por exemplo, não é? Há imensas tarefas que são as mulheres que se dão conta que são necessárias fazer. E eu não digo que os homens não estejam receptivos a ajudar, estão, mas seria realmente muito mais libertador para estas mulheres, muito mais fácil de suportar para estas mulheres, se os homens tomassem a iniciativa de, pela vontade deles, fazer as coisas. Ou organizassem-se, não é? Ou sentassem se calhar os dois e conversassem sobre a situação e conseguissem chegar aqui a um acordo. Mas o facto dessa nossa ouvinte partilhar isso contigo realmente faz questionar o quão importante é esta questão numa relação, não é? O quanto isso pode criar desgaste, um desgaste. Por as discussões serem sempre sobre o mesmo assunto, não é? Porque o que me dá a entender aqui esta carta, embora não esteja aqui implícito, dá-me a sensação que ela não se sente que ele até ajuda, mas que ele pode não estar a ter percepção do desgaste que esta situação lhe está a causar. Esta situação de ela estar ausente no trabalho, mas ter que enviar mensagens, não sei se será por mensagem, se deixará uma lista das coisas que são necessárias fazer, essa parte não consegui ter total percepção, mas esta necessidade que a mulher tem de, ora bem, eu vou trabalhar, mas não posso esquecer que a partir das 6 o meu marido e o meu filho estão em casa e é preciso fazer isto, então deixa-me avisá-los que é preciso fazer isto, ou seja, a mulher tem que estar preocupada em ir para o trabalho e preocupada com o que vai acontecer em casa dela, onde ela não vai estar, não é? Enquanto ela está no trabalho, com as coisas que vão ter que estar a acontecer enquanto ela não está.
E isto exige uma sobrecarga realmente muito grande, não é? Uma pessoa ter que estar sempre preocupada. Já não basta o tempo que as mulheres, quando estão em casa, estão ocupadas a fazer coisas da casa e dos filhos. O facto de terem ainda que deixar orientado para os outros é uma sobrecarga. Mais ainda, se lá está, se sentirem que não estão a ser compreendidas nesta sobrecarga e sentirem que os maridos muitas vezes até nem as valorizam. Não sei se será este o caso das discussões, não é? Até que ponto é que as discussões surgem por esta mulher se sentir algo desvalorizada, mas é algo que acontece com muita frequência. É os homens dizerem, mas eu também trabalho, não é? E pronto, as coisas têm que se fazer, não é? Muitas vezes vêm estas frases, as coisas têm que se fazer, olha, faz-se quando for possível. Só que para uma mulher não é quando for possível. Há coisas tipo, se é preciso comprar fruta, é preciso comprar fruta. O nosso filho vai comer fruta à sobremesa, não é? Exatamente. Tipo, nós somos adultos, se nós não tivermos para nós paciência, está tudo bem, mas os nossos temos que filhos assegurar, não é? E eu acho que isto acaba por muitas vezes criar aqui situações de muito desconforto nas relações, que só são solucionadas realmente se as pessoas se sentarem e conseguirem ter uma conversa clara um com o outro sobre quais são as necessidades que não estão se calhar a ser satisfeitas na relação e o que é que em que é que precisamos mais do outro e tentarmos realmente que o outro entre nesta partilha das tarefas. Ou então, quando esta comunicação não resolve o conflito, acho que é fundamental estes casais procurarem ajuda, porque às vezes são coisas bastante simples de solucionar, não é? E interessa é que sejam faladas. E às vezes o facto de estarem em terapia de casal vai ajudar a mediar possíveis conflitos, vai reduzir a possibilidade dos conflitos e vai ajudar a que as pessoas se compreendam melhor o ponto de vista uma da outra. Portanto, no caso concreto da Daniela, pronto, existe certamente um desgaste muito grande para ela questionar, inclusive o querer ou não manter a relação. Acho que seria importante realmente ela procurar ajuda, e no caso de ela não localizou, não identifica de onde é, de que zona é, mas no caso dela ser daqui da zona de Famalicão, já sabem que poderá procurar este apoio na Clínica Marcadamente. Ainda assim, acho que inicialmente deveria tentar mais uma vez uma abordagem junto do companheiro e de expressar o quanto isto até inclusive é abrir o jogo mesmo com ele, dizendo isto até, este volume de discussões que nós temos tido faz-me repensar até se faz sentido estarmos nesta relação, não é? Eu acho que estamos a chegar a um ponto grave, portanto temos mesmo que fazer alguma coisa, não é? Até porque depois, e no caso desta nossa ouvinte, há um filho, não é? Há um filho, claro. E que está ali no meio a perceber-se esse tipo de coisas, e depois há Certamente, o exemplo que nós também queremos passar, não é? Claro, e claro. tudo isso faz mexer aqui muita coisa na vida, e na vida do casal que que está perante uma situação destas. Não é? Claro, a verdade é que estamos a ter aqui um ponto de vista, neste caso da Daniela, mas não sabemos o que também está do outro lado, não é? Não percebemos como se sente por isso é que lá está, a terapia individual neste tipo de situações é difícil. O que faz sentido é mesmo ser a terapia de casal, para conseguirmos ouvir as duas partes, para percebermos o que é que vai no lado também do marido, que segundo diz a Daniela, e ela valoriza-o, diz que ele ajuda muito, ok, que ele a ajuda muito, mas este ajudar ainda assim não está a ser suficiente para ela. Que é o ajudar e não partilhar, que é exatamente, a diferença. Que é o tal ajudar, não é? Que ela refere aqui a Exatamente. ajudar, não é? Só que às vezes este ajudar não chega, não é? Às vezes uma mulher precisa mesmo que um homem esteja ao lado dela a partilhar, não é? E é uma atitude diferente. Agora, para este homem também é importante percebermos em relação a este homem que dificuldades tem ele, não é? Se é uma dificuldade de tempo, se é uma dificuldade por não se sentir competente em algumas tarefas, se serão até tarefas que algumas vezes ele até já as fez ou tomou a iniciativa de fazer e depois até foi criticado por as fazer, não sei, estou aqui a levantar várias hipóteses, não é? Porque muitas vezes também pode ter sido isso, não é? Até pode ter havido um dia em que o marido tomou a iniciativa de fazer determinada coisa e a mulher disse, não devias ter feito isso, devias ter feito antes assim, não é? Estas críticas também fazem muitas vezes com que os homens abandonem a iniciativa. Exatamente. E deixem de tomar a iniciativa para as coisas, não é? Porque não fizeram o que elas queriam, não é? Portanto, como tudo na vida e naquilo que nós muitas vezes falamos aqui, não estou aqui, isto vai parecer uma comparação um bocado parva, mas mostrar como se faz. Claro. É assim. Exatamente. Quando fores colocar a máquina a trabalhar, é assim. Claro. É com esta forma, com este assim. Quando tirares isto para lavar, depois coloca desta maneira. Para lavar isto faz assim, para limpar faz assado, para cozinhar faz assim. Pronto,
E se for preciso até Depois- ter uns depois não há- papelinhos, depois- exatamente. uns post-its colados nos equipamentos a Exatamente. dizer, olha, é assim, É assim, exatamente. para Depois não há lavar. desculpa dizer, eu não sabia, mas eu nunca Claro, me disseste como é que claro. se fazia. Pronto, e então esse primeiro assunto fica arrumado. Claro Eu que não sim. sei como. Pronto, já foi explicado. Eu acho que sim. Acho Não que é? essa estratégia que estás a sugerir faz todo sentido, e eu já tenho sugerido inclusive a casais que se sentem e que escrevam até como é que se fazem as coisas, ou que ponham post-its na máquina de lavar, como é que se põe a máquina a lavar, quando são roupas dos filhos, qual é o detergente, pôr lá o nome do detergente e do amaciador, o que for. Este programa. Com, Tudo no sim. sentido de facilitar, não é? A tarefa para o outro. E porque hoje em dia, graças a Deus e daqueles iluminados que inventam as máquinas para ajudar em tudo e mais alguma coisa, nós até temos hoje em dia à disposição muita coisa que nos facilita a vida Que a simplifica todos e que tudo, não é? Sem simplifica. dúvida. Portanto, para que vamos estar a desgastar-nos com estas coisas? E E as desgastar as máquinas agora, relações, exatamente, não é? E as desgastar máquinas as de lavar é relações. só os programas. Programa branco, cor, frio, portanto não tem muito Não há muito que saber. saber. Não misturem a cor das roupas, pronto. Mas mesmo assim também já há detergentes Sacos. e Sim. uns saquinhos E que já há os caso- sacos para uma pessoa, se quiser, logo no momento em que vai pôr a roupa para lavar, já estar a separar o que é de cor, o que é branco. Por isso depois é Exatamente. só despejar o saco para dentro da máquina, Exatamente. praticamente. E mesmo quando acontecer algum acidente, também já há uns produtos que se coloca na máquina e absorve a cor para não tingir os brancos. Boa. Portanto, não faltam, Exato. não faltam, Não faltam eh, soluções, não faltam não é? soluções. Que não seja esse o problema para, Para a avançarem para discussão uma e, ruptura. e a ruptura do casal, porque há tanta coisa importante e estarmos a Sem desgastar dúvida, sem dúvida. com essas coisas. Eu confesso, gosto, como é óbvio, de ter as coisas em condições, mas não sou uma freak da limpeza como era a minha mãe, por exemplo, que eu às vezes digo assim à minha mãe, eu acho que tu inventas coisas para limpar. Não é? Inventam... A minha mãe depois, faz precisamente isso. sabe, acho que se inventa coisas para limpar e depois agora estamos naquela altura do ano que é as limpezas de Páscoa. E Pois então isso é- quase que se desmonta uma casa inteira para Isso limpar também é e para... algo que acontece na minha família. Esquece lá isso, não faço, não, pá, limpo quando tenho que limpar. Os vidros Claro. limpo quando acho que é necessário, não tenho que Claro. esperar que seja Não tem que ser esta semanal, data não ou tem que ser aquela, certo. nem pouco mais ou menos. Olha, tão bem, mantém. Claro. Não dá, ok, Claro. agora vou fazer. Pronto, e isso pode... Ai, Deus me livre da minha mãe me estar a ouvir agora, porque já deve estar a dizer, ai meu Deus. Mas é assim que eu penso Claro. e por isso é que tudo é muito tranquilo. Eu também acho. Tudo, não é? Acho que se as pessoas fizerem... Eu quando falo com os meus filhos e tenho adolescentes e às vezes a gente tem lá as discussões do porque é que não fizeste e eu chego a casa as coisas não estão feitas. Porque é que acumulas roupa no Mas teu depois, quarto, não é? Por exatamente, exemplo. mas às vezes puxo um bocadinho a cassete atrás e eu também era assim, mas pronto. Claro. Mas é umas coisas que eu digo, pá, no mínimo o vosso espaço, o vosso quarto tem que estar arrumado. Pois. Porque isso liberta-me a mim de outras coisas. Claro. Já para não falar que depois há as tarefas que tem que ser, toda a gente tem que as partilhar, não é? Claro, claro. Mas ter essa consciência que há tanta coisa mais importante que isso e estarmos a desgastar uma E relação estarmos por a causa... chatear, sim. Sim, por estarmos isso a esta criar nossa grandes ouvinte, eu não discussões. sou terapeuta nem pouco mais ou menos, isso Sim. deixo a resposta obviamente aí para a Isabel, mas que realmente, antes de mais agradecer pelo sim. envio e todos aqueles que nos estão a ouvir, sempre que tiverem uma dúvida e que queiram colocar aqui uma questão, podem colocá-lo através do nosso e-mail salaprivada@clinicamarcadamente.pt. Coloque lá uma questão, porque quem sabe não está aí um bom motivo, um bom assunto para trazermos aqui como programa no Sala Privada. Voltando aqui à questão aqui das tarefas, realmente ter essa consciência de que o que se fazia antigamente não tem que ser necessariamente aquilo que vamos ter que seguir como lema de vida, não é? Claro que não. O que eram as mulheres há uns anos atrás, e até porque nós já falámos do direito das mulheres, não é? E nós muitas vezes falamos aqui, enchemos a boca para falar nessa questão da igualdade. Eu gosto mais da questão da equidade do que a igualdade, mas de falarmos assim um bocadinho sobre isso e que realmente aqui se pode mostrar que se toda a gente ajudar homens e mulheres, a vida é muito mais simples para todos, porque hoje em dia toda a gente tem trabalho, as mulheres trabalham, mesmo as que não trabalham e que estão em casa, é um trabalho. Claro. Mas é um trabalho duro, porque às vezes nós quando estamos de férias, eu digo assim, eu estou a precisar de férias das férias, porque não é? Uma pessoa em casa tem sempre ficamos coisas para em fazer. casa, inventamos sempre coisas para fazer, isso É é um verdade, facto. é Temos verdade. sempre que, vou aproveitar já que estou aqui, vou arrumar este armário.
já que estou aqui, vou arrumar estas gavetas. E o que é certo Sim, é que a gente aquelas está coisas sempre... pendentes todas. Exatamente. Portanto, termos essa consciência que é muito importante, e este tema que nós trouxemos aqui hoje foi precisamente propositado para abordarmos esta questão com quem está em casa e que acha que o dever é só de um e não do outro, e que infelizmente se criam aqui algumas quesílias no casal que podiam ser perfeitamente evitadas. Não é? Sem dúvida. Pronto, por isso podemos realmente finalizar o programa também com a mensagem que estás a transmitir de tentarem evitar este tipo de conflitos, tentarem sentar-se, conversar e tentarem encontrar no fundo uma solução em conjunto, de forma a que ambos se sintam bem, e ao mesmo tempo tentarmos que as mulheres não sejam se calhar tão obcecadas com a casa e percebam que coisas é que podem, se calhar que tarefas podem aligeirar e não exigir tanto, não ser tão exigentes, e ao mesmo tempo os homens pensarem em que tarefas podem realmente participar ativamente e preferencialmente com iniciativa, porque isso é o que as mulheres mais desejam, é que os homens tenham a iniciativa de fazer as tarefas, para não haver esta sobrecarga e ao mesmo tempo haver mais tempo para o casal, mais tempo para a família e tempo de qualidade, não é? Sem estas discussões desnecessárias de devias ter feito isto ou não fizeste isto bem, não é? Que muitas vezes basta uma frase destas, a outra pessoa sente logo como estás a desvalorizar-me, não é? Exatamente. Portanto, fica esta mensagem no fecho do nosso Sala Privada de hoje. Já sabe que para a semana cá estamos, no mesmo horário, nesta sala, que ao fim e ao cabo é privada, mas que a sua... Você estar aí desse lado, ao fim e ao cabo, faz parte aqui da companhia todas as semanas, e que podemos aqui compartilhar estes temas que trazemos aqui com o objetivo de esclarecer quem está do outro lado e que às vezes se identifica com aquilo que nós aqui falamos, e sem dúvida alguma é para isso que aqui estamos. É este o serviço que nós queremos fazer. Mais uma vez deixamos o e-mail salaprivada@clinicamarcadamente.pt. Portanto, se tiver alguma questão ou algum tema que gostasse de ver falado aqui na Sala Privada. Isabel, até para a semana. Até para a semana.